Olá, meus amigos, eu sou o Marcos e bem-vindos a mais um A Lógica de Tudo, o programa que destrincha filmes em busca de lógica ou a falta dela. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre Natal Sangrento, lançado em 1984. Para celebrar o Natal, um pouquinho atrasado, eu decidi falar sobre esse filme tão desconhecido quanto ele é polêmico. A ideia para o filme veio do produtor Scott Schneid, que no começo dos anos 80 trabalhava numa agência de talentos em Hollywood. Durante seu tempo lá, ele recebeu um roteiro de um longa sobre um assassino à solta na véspera de Natal. Diz ele que o roteiro era ruim, mas a ideia de um assassino no feriado natalino era boa. Então a Schneid se juntou com o produtor Dennis Whitehead e o roteirista Michael Hickey para escrever o roteiro de Natal Sangrento. Eu não sei o porquê, mas eu adoro esse filme. Eu acho que o roteiro dele é bem amarradinho em diversos pontos, até bem mais do que ele deveria, e ele tem um ritmo que não cansa muito. E o que eu acho que é o maior diferencial dele é que ele é um slasher estudo de personagem, o que é raríssimo no gênero. Geralmente nos filmes ou a gente torce pro vilão ou a gente vê só pelas mortes, mas nunca teve um filme onde a gente entende o passado do vilão pela perspectiva de vida dele. E se tem, eu não assisti ainda. Ainda assim, é um filme bem barato e tá longe de ser perfeito, mas ainda assim é uma ótima pedida para ser assistida nos finais de ano. O filme foi marcado por uma extensa tentativa de boicote por parte da população americana, que na real só acabou dando mais visibilidade e fama pro projeto. Tanto que esse filme gerou uma franquia, que se estendeu por mais duas continuações levemente conectadas entre si, dois filmes antológicos cheios de coisa sem sentido, um remake sombrio em 2012, porque é claro que tem que ter, e uma nova reimaginação mais fiel ao original que lançou há algumas semanas atrás. Eu assisti toda a franquia, com exceção do filme novo, e eu posso dizer que depois do primeiro foi só ladeira abaixo. O remake é legalzinho, tem umas mortes ali bem inventivas e tal, mas ainda assim eu acho que não tem o charme e o brilho que o original tem, na minha opinião. E como essa franquia tem muito mais baixo do que alto, eu só vou falar do primeiro filme por enquanto, porque eu não quero me prender a uma franquia cheia de filme ruim. Ou melhor, outra franquia ruim. Então chega de enrolação e vamos ver o quão ilógico esse filme consegue ser. Out the leg. O filme se inicia na véspera de Natal de 1971, onde a gente conhece a família dos Chapman, compostas por um pai e uma mãe, cujos nomes não são importantes, e pelos filhos do casal, o garotinho Billy e o recém-nascido Ricky. Eles estão a caminho de um asilo para ir visitar o avô da família, que está em estado vegetativo. E, inclusive, quando eles chegam no local e o Billy vê que o vô dele não faz nada, ele manda essa. Why doesn't Grandpa say something? He doesn't hear us, honey. He doesn't even know we're here. Then what did we come for? Ah, a honestidade das crianças é lindo de se ver. Não demora muito para os pais do Billy deixar ele sozinho ali com o vô para ir preencher uma papelada. E durante esse tempo que o garoto fica sozinho, o velho abre a matraca para falar sobre como o Papai Noel não é o bom velhinho que o Billy acredita ser. Ele entrega presentes, mas somente para as crianças que não foram mal criadas o ano todo. As que foram, mesmo que só uma vez, ele castiga. You see Santa Claus tonight? You better run, boy. You better run for your life. Depois de traumatizar o guri, o vô volta a brincar de estátua e a família mete o pé dali. Em um outro lugar, a gente vê um homem fantasiado de Papai Noel parar numa lojinha ali de beira de estrada, assaltar o local e matar o balconista a sangue frio. E tudo isso por somente $30. Merry fucking Christmas. Não demora muito para que esse meliante se encontre com o carro dos Chapman. Sim, o cara que acabou de saltar a loja lá não andou nem 200 metros. O carro parou de funcionar ali, deu um problema na rebimboca da parafuseta e os Chapman, que são muito amigáveis, param para ajudar o velho Noel. E o Billy, que tá se cagando nas calças no banco de trás, fala pro pai dele não parar. E olha, o Billy tava certíssimo em não querer parar, porque o que acontece em seguida é uma tragédia. O Papai Noel saca uma arma e dá um tiro na cabeça do pai do Billy. Depois disso, o menino consegue sair do carro e se esconder no meio do mato, enquanto o assassino tenta abusar da mãe do Billy antes de matá-la de forma brutal. E em seguida, ele ainda tenta procurar o Billy para terminar o serviço. Só que por sorte de roteiro,
Esse Papai Noel é meio cego ou ele tava meio bêbado e ele não viu que esse moleque se escondeu numa moita que é do lado da estrada, é literalmente do lado oposto da estrada. E assim, como não tinha nada pra ofuscar o campo de visão dele pra ele não ver o molequinho se escondendo, eu vou tirar 5 pontos desse momento. 3 anos depois, a gente vê que os únicos sobreviventes desse desastre, o Billy e o Rick, foram enviados para um orfanato de freiras liderado pela Madre Superiora. E por ela ser essa figura religiosa, é de se pensar que ela vai dar um jeito de suprimir os traumas que o Billy sente. Mas não é isso que acontece, porque essa freira, ela usa do famoso método Bhatt-Kisara. Então tem um momento que o Billy faz um desenho em uma das aulas, e é um desenho assim muito agressivo, cara. Tem renas mortas, tem um Papai Noel assassino, tem muito sangue, e assim, ao invés de levar esse piá pra uma terapia, a Madre Superiora desce o cacete nele, porque se ele ainda lembra desses eventos, é por falta de surra, obviamente. Durante esse segmento do filme, a gente consegue ver todos os maus tratos que o Billy sofre da freira. Maus tratos esses que vão moldar a cabecinha dele e fazer ele cometer todas as atrocidades que a gente ainda vai ver no decorrer do filme. Entre as torturas que o Billy sofre estão apanhar por ter pego uma freira no ato com outro cara, e dar um murro na cara de um Papai Noel que foi visitar o orfanato. Acho que é uma boa hora pra falar que o filme segue uma estrutura de estudo de personagem. A gente tá acompanhando ali o desenvolvimento da personalidade do Billy, passando pelo evento que destrói a vida e a mente dele, indo pros abusos que ele sofre por parte da Madre Superiora, que além de fragmentar ainda mais a mente dele, ainda complementa o trauma, porque no orfanato, quando ele pega a freira no ato, por exemplo, a madre coloca na cabeça dele que fazer o ato é algo mal criado. E como eu disse anteriormente, o método que é usado nele para tentar reprimir o trauma é a surra, que também é um comportamento que ele vai repetir quando ele ficar possesso. Depois de 10 anos sofrendo no orfanato, a gente pula para 1984, ano em que o Billy completa 18 anos e é onde ele ganha o seu primeiro trabalho assalariado numa loja de brinquedos. E o quê? Esse cara tem 18 anos? Em cada bíceps, só se for, né? Olha o tamanho do malandro, pô. Será que chegou um tempo onde os castigos da madre começaram a ser ir pra academia malhar, pô? Que é isso? Bom, essa máquina aí começa a trabalhar levantando caixa, ajudando clientes, consertando produtos, negando cerveja no horário de almoço, porque é isso que as pessoas fazem, e ajudando a montar a faixa que marca o início do período natalino. E pela cara dele, ele ainda não gosta muito dessa época. Essa montagem do filme mostrando como o Billy é prestativo é breguíssima demais, cara. O chefe dele fazendo essas caras de aprovação piora ainda mais. E a música então nem se fala, cara. Eu acho um jeito muito abrupto de mostrar a falsa sensação de normalidade que o Billy tá passando. Sensação essa que acaba quando a loja fica toda decorada pro Natal, incluindo um Papai Noel. Só que o cara que tava fazendo, né, o papel do velho barbudo sofre um acidente e o gerente da loja precisa achar alguém para substituir ele. E quem que eles escolhem? Take a closer look at yourself in the mirror, Billy. And just remember, be jolly. Lots of ho, ho, ho. Pois é, mais uma vez o destino prega uma peça no Billy, fazendo ele ser a pessoa que destruiu a família dele. Um tanto quanto poético, eu diria. No seu primeiro dia como o bom velhinho, a gente vê que vai dar merda, porque o Billy usa daquelas coisas que o vô dele contou pra ele nas crianças que visitam a loja. Então ele começa a meter o papo ali, né, de que se elas não se comportarem, ele vai ir até a casa delas e vai puni-las. I don't bring toys to naughty children. I punish them severely. E esse é o momento, Coringa dançando na escada do filme. É o momento Travis Bickle conversando com ele mesmo no espelho. O Billy tá mudado e pra ele virar a chavinha só falta um impulsinho. E esse impulsinho chega agora. Depois de fechar a loja, os funcionários e o gerente enchem a cara pra celebrar a véspera de Natal. E em um momento específico, 2 pessoas que trabalham ali vão até os fundos da loja pra fazer umas sapecagens. Sendo que uma dessas pessoas era a crushzinha do Billy. Era a pessoa com quem ele mais se dava bem ali no local. E ele tá vendo ela ficar ali com o amigo babaca dele. Então ele vai até os dois, totalmente assumindo a persona de Papai Noel. E ele presencia não um ato sexual, mas sim uma tentativa de assédio. Do mesmo jeito que a mãe dele sofreu. E aí deu caralho mesmo, viu? Porque daí juntou a lembrança da morte da mãe, ele tá vestido ali de Papai Noel, ele achar aquilo tudo muito errado, ou melhor, mal criado, e o fato dele tá um pouco bêbado.
Então, usando toda a sua força, que ele definitivamente tem, ele mata o companheiro dele enforcado com um pisca-pisca de Natal. Pô, cena muito legal aí e tal, né? Porém, levantar o cara do chão só no braço é um pouco demais pra mim. Eu vou tirar 2 pontos dessa morte, não vou tirar mais porque, sei lá, talvez ele realmente seja forte e ele consiga levantar um ser humano com um braço só. Logo depois ele usa um estilete pra abrir a barriga da crush dele, e os gritos da menina atraem o gerente da loja pra aquele lugar. E o Billy também dá cabo nele com uma martelada bem na calvície dele, para não dar chance do cabelo aliviar o golpe. Por fim, a última funcionária da loja é morta depois de uma leve perseguição que o Billy faz com ela. E é aqui que ele usa pela primeira vez o machado de 2 caras, que é a arma mais distinguível da franquia, mas mesmo ela estreando nessa cena, não é ela que mata a última vítima. Quem faz esse serviço é uma flechada que o Billy acerta nela. E o melhor disso, ou o pior disso, é que o Billy chama ela antes que ela possa fugir e ela vira pra trás pra ver. Por quê? Cara, eu vou encarar essa falta de lógica como ela estando muito bêbada. Mas assim, não faz sentido ela ter olhado pra trás, então eu vou tirar 5 pontos. Natal Sangrento foi distribuído pela TriStar, que na época tinha acabado de ser formada e estava em busca de filmes promissores que tinham potencial para serem expandidos em franquias. E quando a oportunidade de distribuir um slasher apareceu, a empresa agarrou com unhas e dentes. Porém, nem tudo são flores, já que o lançamento do filme foi marcado por uma enorme polêmica envolvendo a figura principal do filme. O problema começou realmente nos comerciais para a TV do filme. A TriStar encomendou que o comercial passasse em todos os horários possíveis da TV americana. Isso inclui manhã, tarde e noite. Ou seja, em 1984 tinha a chance de você estar assistindo Domingão no Faustão com seu avô de 80 anos e o seu filho de 3 anos e tá lá na TV a propaganda do Papai Noel assassino matando gente. E não deu outra. Diversos pais relataram que o marketing do filme fez os seus filhos terem medo do Natal e da figura do bom velhinho. E quando o filme lançou, os cinemas do país inteiro se encheram, mas não de pessoas querendo ver o filme, e sim de protestantes furiosos com placas que diziam: Papai Noel não é assassino, é sagrado, não destruam o Natal, tire o filme de circulação. Moms would bring their 4-year-olds, and the 4-year-olds were holding, little cute 4-year-olds, mop heads were holding signs, Santa ain't no hitman, deck the hall with holly, not bodies, and they're out in front of the theater. Porém, como já dizia a grandiosa Melody, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Os protestos fizeram com que alguns cinemas tirassem o filme do ar depois da primeira semana, mas também causou um interesse ainda maior no público. That was great advertising. I mean, look, if you were 14 years old, and I know it was rated R, so if you're 14, you shouldn't have been watching it. If you were 14, 15, 16, 17, 18 years old, and you heard these dudes talking about it like that, you're going, man, we somehow have to see this film. Daí você soma isso com o mercado de aluguel de DVD e você tem um clássico do cinema cult. Então, muito obrigado, protestantes que ficaram chateadinhos com o filme. Vocês são foda. And the fans that watched it then, 30 years ago, 32 years ago, they come up to me now and that's exactly what they say. They say, Siskel and Ebert, blah, blah, blah. They go, that was great. That just made us want to watch it more. Depois de matar a loja inteira, o Billy zarpa de lá para caçar outras pessoas malcriadas pela vizinhança. Primeiro ele encontra um casal de jovens transantes que estão de babá de uma menina, porque por algum motivo os pais dela tinham um compromisso para fazer na véspera do Natal. Ok. Antes do ato realmente começar, a menina tem que recolher o gato da família para dentro. E aí ela abre a porta da casa de topless, velho. Assim, eu não vou categorizar as bizarrices de uma pessoa como falta de lógica, mas o que acontece em seguida sim. Porque o Billy entra na casa e depois de uma breve luta corporal com a menina, ele faz a cena mais marcante do filme. Ele deixa o corpo dela suspenso pelos chifres de um alce empalhado na parede. E assim, eu não sei o quão presos são esses animais empalhados, mas eu chuto que eles não são o suficiente para sustentar o peso de uma mulher adulta. Então, como eu não sei com certeza absoluta, eu vou tirar 5 pontos desse momento. Logo em seguida, o namorado da moça, que conseguiu não ouvir nada da gritaria que estava acontecendo, sobe para ver o sumiço da namorada e não percebe o corpo dela pendurado na parede do lado dele, irmão. Assim, não ouvir a gritaria tá ok, porque é estabelecido que ele tava com música alta no porão. Mas agora, não ver o corpo numa sala totalmente aberta é demais. Eu vou tirar 10 pontos.
O Billy mata o namorado da mulher atirando ele da janela e em seguida dá um estilete de presente pra criança e porra, se o Papai Noel traz esse tipo de presente pra quem se comportou, eu não sei se vale a pena se comportar, hein. A próxima malcriação que o Papai Noel assassino presencia é o bullying. Isso porque ele encontra 2 adolescentes indo andar de trenó na neve, só que eles são surpreendidos por 2 valentões de 30 anos nas costas que aparecem por lá e querem brigar com eles pelos trenó, porque aparentemente a maior diversão que você podia ter na neve nessa época era andar de trenó. Depois de roubar os deslizadores, a gente vê o quão divertido é deslizar na neve. Rapaz, hein? Nossa, eu tive uma euforia aqui de tão divertido que é, cara. Bom, o primeiro dos malandros vai tranquilo, e daí quando chega a vez do segundo, ele é decapitado no meio da deslizada pelo Billy. E assim, decapitação em filme de terror, ou em qualquer filme na verdade, é a maior falta de lógica que pode existir. Porque é impossível você arrancar a cabeça de alguém com um golpe, não importa o quão afiado aquele machado deva estar. Então isso aqui é menos 10 pontos. De manhã a gente descobre que o Billy tá deixando um rastro de mortes no caminho pro orfanato, porque quem ele quer punir mesmo é a Madre Superiora. Então a força policial da região fica em alerta. Eles mandam um policial para observar o orfanato e chegando lá ele vê um Papai Noel se aproximando das crianças. E ele abre chumbo no malandro. Só que é claro, não era o Billy, mas sim o padre que foi lá para alegrar as crianças do orfanato. E assim, eu acho muito foda que tem um diálogo dizendo por que o padre não parou quando o policial gritou pra ele. Barnes wanted the guy to stop, Captain, and he didn't respond. Of course not. He's deaf. He couldn't hear it. Pô, isso aqui é muito bom, cara. Parece até que eles sabiam que alguém ia querer tirar 5 pontos de lógica disso. Daí eles falaram assim, não, amigão. Enquanto uma freira gente boa tá indo pro orfanato junto com o delegado, o Billy chega por lá, dá cabo naquele policial que não fez porra nenhuma, e é deixado entrar no orfanato por uma das crianças. E assim, essa freira tá olhando diretamente na porta onde o Billy tá. E ela não faz esforço nenhum de gritar pra criança não ir destrancar a porta, ou de pegar a criança. Então assim, isso daqui é o cúmulo. Eu vou tirar 10 pontos. Todas as crianças ficam muito alegres com a presença do Papai Noel. Destaco aqui a reação do Rick, que é o irmão do Billy, e a resposta que essa menina dá pra Madre Superiora, depois que ela diz pra elas não chegarem perto do Billy. But Mother Superior, it's Santa Claus. Bom, o Billy tá pronto pra descer a machadada na freira, quando ele é morto com 2 tiros nas costas pelo delegado, que chegou ali na hora certa, graças a Deus. Em suas últimas palavras, o Billy diz: You're safe now. Santa Claus is gone. O que é bem profundo, na verdade. Basicamente significa que ele tinha consciência do trauma dele e que o único jeito das pessoas ao redor dele estarem seguras era com ele morrendo e quebrando o ciclo que tinha começado com ele presenciando um Papai Noel assassino. E é um final bem poético pro personagem e pro filme. Porém, como a gente vê em seguida, o ciclo não foi quebrado coisa nenhuma. Naughty. E assim acaba Natal Sangrento, com uma deixa para continuação que talvez eu faça um vídeo sobre pro Natal do ano que vem, mas enquanto ele não chega, vamos para o centidômetro do filme. Natal Sangrento perdeu 47 pontos de lógica, sendo 2 pontos de ilogicidade simples, 15 pontos de ilogicidades moderadas e 30 pontos de ilogicidades extremas, provando que quando você tem um assassino vestido de Papai Noel, a lógica vai pro caralho. O filme fecha com 53 pontos de lógica, o que o deixa na categoria aceitavelmente ilógico. E foi isso, meus amigos. Se vocês gostaram, deixem o like e compartilhem o vídeo para espalhar o trabalho do canal para outras pessoas. Deixem aí nos comentários sugestões para os próximos vídeos, o que você concorda que não faz sentido, o que você discorda e principalmente deixem outros filmes que vocês queiram ver sendo analisados aqui no canal. No próximo vídeo a gente vai ver se 5 noites numa pizzaria é o suficiente para que animatronics possuídos façam sentido. Um abraço e até mais!